Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Have you been reconciled to God? Você já se reconciliou com Deus? Se sim, como você saberia? É exatamente isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar no estudo desta noite. Dito isso, pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Romanos, capítulo 5. Livro de Romanos, capítulo 5. Nos primeiros 11 versículos que vamos estudar, vamos ver a verdade fundamental, ou seja, a verdade que todo crente, aquele que tem esperança de um dia ser levado para o reino de Deus e experimentar a presença de Deus por toda a eternidade, além de conhecer as promessas e as bênçãos de Deus, essa pessoa deve afirmar e concordar com o que Paulo está compartilhando nesta passagem. Então, vamos analisar a verdade fundamental com relação à justificação, à reconciliação, à salvação e experimentar a glória de Deus. Então, olhe comigo no versículo 1. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Paulo diz: portanto, tendo sido justificados, o que vem a seguir é pela fé ou por fé. Quando andamos na fé, ou seja, quando recebemos, aceitamos o Evangelho, a consequência é que Deus nos justifica. O que isso significa? Que Deus lida com a questão do pecado do ponto de vista do reino. Deus trata o pecado perfeitamente, de forma que nosso pecado seja perdoado. E logo falaremos sobre qual é o elemento que promove isso, de Deus, pois Ele lida com nossa pecaminosidade de modo que Deus não veja o pecado em nossa vida, mas Ele vê a própria retidão de seu Filho. E isso nos dá garantia. Vamos lá, uma vez mais. Portanto, tendo sido justificados pela fé, a paz. Veja que Paulo enfatiza o termo paz, que significa que aquela intimidade, aquele relacionamento e relação de aliança eterna com Deus foi estabelecido pela fé na obra do Messias. Então ele diz: portanto, tendo sido justificados pela fé, a paz temos com Deus. Nós não conseguimos isso sozinhos. No início deste versículo, onde está escrito, portanto, tendo sido justificados, o verbo está na voz passiva, o que quer dizer que nós não justificamos a nós mesmos. Ao invés, recebemos essa justificação por outra fonte. E existe apenas uma fonte de justificação, que é o Messias. Ele é o Redentor, o Justificador, o Salvador. Sem ele, não há esperança. Havia apenas uma maneira da justificação acontecer, e foi pela cruz. Então, vamos ler. Temos paz com Deus, por nosso Senhor, Messias e Yeshua. Versículo 2. Pelo qual também nós temos acesso, entrada. Aqui, isso quer dizer acesso a Deus. E para que esse acesso é bom? Para todas as coisas piedosas, para todas as coisas justas, tudo que está ligado à vontade de Deus. Agora, o que Paulo está revelando é que, se alguém foi justificado, ele quer que o pecado seja removido de sua vida, e não apenas a consequência eterna do pecado, o castigo. Mas ele também não quer viver em pecado, ele quer servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Portanto, ele percebe que, da mesma forma que não conseguimos nos justificar, nós tivemos que ser justificados para podermos realizar a vontade de Deus do mesmo jeito. Nós precisamos da ajuda dele. Nós precisamos acessar a sua provisão. E preste atenção, somente quando formos justificados pela fé que teremos acesso à provisão de Deus, para que possamos servi-lo fielmente.
cumprindo seus propósitos, seus desejos, sua vontade em nossa vida. Então ele diz: temos acesso pela fé a esta. E qual é essa fonte de provisão? É a graça de Deus. Vocês devem se lembrar que eu compartilhei muitas vezes que, se alguém apenas pensar na graça de Deus com relação à salvação, essa é uma compreensão muito estreita da graça de Deus. A graça de Deus nos salva. Pela graça de Deus, nós descobrimos o perdão. Nós encontramos também algo sobre qual falamos anteriormente, a reconciliação com Deus. Mas a graça de Deus não deve se limitar apenas à salvação, apenas para estabelecer esse relacionamento. A graça de Deus, como opera em nossa vida, nos obrigará a fazer a vontade de Deus. E há um teste muito fácil que você pode fazer. Se uma pessoa for salva, não importa quem ela seja, se uma pessoa for salva, essa pessoa estará interessada na vontade de Deus, em fazer a vontade de Deus e cumpri-la, não para a salvação, mas porque ela foi salva, porque ela conhece a bondade de Deus, ela sabe que a vontade de Deus é o melhor plano para a vida de alguém. Então, essa pessoa irá se comprometer. E é isso que a graça de Deus vai trazer e permitir que ela faça. Então, Paulo diz: nós temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Vou falar isso novamente. A gramática é importante. A palavra usada para firmes está no tempo perfeito, o que significa no momento em que alguém acredita. Agora, quanto a mim, eu cheguei à fé em 1982. Naquele momento em que eu acreditei, eu estava diante de Deus de uma maneira que Deus me receberia. E isso é verdade agora, muitos e muitos anos depois, e continuará a ser verdade para todos sempre. Então, essa graça é suficiente por toda a eternidade. Por esta graça. Ele diz: nós permanecemos firmes. E também por causa desta confiança e porque nós sabemos o resultado da vontade de Deus, Paulo diz: também nos gloriamos na esperança. Aqui tem uma palavra importante. De fato, neste 5º capítulo, o que estamos estudando nesses primeiros 11 versículos, vemos tantos termos teológicos ricos como justificação, graça. Nós veremos reconciliação. E agora nós vemos esta palavra maravilhosa, esperança. Novamente, nós precisamos nos lembrar que a esperança nunca é baseada em desejos de um ser humano. O que isso quer dizer é isso. Eu desejo isso, eu quero isso, e agora vou levar isso a Deus para ver se Ele vai me conceder. Isso é fútil. Essa não é a ação, o comportamento de alguém que tem fé. Nós percebemos que a esperança está conectada às promessas de Deus. Então, em que eu posso ter esperança? No que eu devo ter uma expectativa segura de Deus, conforme sigo em seus propósitos, em seu plano, enquanto caminho na sua vontade. Portanto, tendo por base estar na vontade de Deus, eu posso ter as expectativas das promessas de Deus, do que Deus disse que Ele vai fazer na vida de um crente. Então, observe até onde esta esperança nos traz. Olhe novamente para o nosso texto. Ele diz que nós temos este acesso pela fé a esta graça de Deus, na qual permanecemos firmes e nos gloriamos na esperança. E aqui está a esperança da glória de Deus. Agora, quando falamos sobre a glória de Deus, o que deve vir à sua mente? Uma das coisas que deve vir à sua mente é o seu reino. Se você, por exemplo, olhar no livro de Zacarias, no capítulo 14, ele fala sobre o reino de Deus e menciona como haverá uma luz. Entretanto, muitas Bíblias em português nem mesmo traduzem o adjetivo que descreve esse tipo de luz. Ela é uma luz única. E essa luz é a glória de Deus. Então, existe um relacionamento intrínseco, uma conexão muito forte entre o reino de Deus e a manifestação de sua glória. A glória de Deus é vista em sua presença.
E nós também sabemos que nessa passagem de Zacarias 14 está escrito que Deus vai ser um. O seu nome será um. E aqui está o principal, você e eu. E aqueles que farão parte de seu reino, nós vamos reconhecer Deus. Isso significa que nós vamos experimentá-lo. Nós estaremos na sua presença. E sua presença é um lugar glorioso para morar. E é a isso que Paulo está se referindo. Vamos agora para o versículo 3. Paulo diz, mas não apenas. O que ele quer dizer aqui diz respeito não apenas às coisas que estudamos, a esta maravilhosa reconciliação, ao fato de terem sido justificados pela fé na graça de Deus, tendo acesso à própria provisão de Deus, seu poder, conhecendo a perspectiva de Deus, todas essas coisas que ele está prometendo. Vamos repetir o versículo 3. Mas não apenas, e ele diz respeito a isto, mas também nos gloriamos. Provavelmente isso é algo do que você e eu não nos gabamos. E o que é? Ele diz, não apenas isso, mas também. Ou poderíamos traduzir essa palavra por ao invés. Ao invés, também nas tribulações. E pelo fato da frase nas tribulações estar no plural, nós entendemos que aquele que se reconciliou com Deus, ele se torna um amigo de Deus. E quando somos amigos de Deus, aqui está o que João nos ensina na primeira epístola de João. Nós nos tornaremos inimigos do mundo. Portanto, porque o mundo não quer que o reino de Deus, porque o mundo não quer que as mudanças que Deus diz que são boas mudanças, por causa disso, haverá conflito e passaremos por tribulações. Este é um versículo muito importante. No livro de Atos, no capítulo 14, versículo 22, está se falando sobre os crentes. E lá está escrito que nós vamos entrar no reino de Deus. Depois diz, e é necessário, através de muita tribulação, que entremos no reino de Deus. Agora, será que, ao passarmos por essa tribulação, ela não nos faz merecer? Não é assim que conseguimos ganhar a nossa salvação? Isso seria uma heresia total. Ele está simplesmente dizendo que, antes do reino de Deus ser estabelecido, haverá grande perseguição para os crentes, e nós vamos passar por aflições. Entenda uma coisa, nunca nos foi prometido que não sofreríamos perseguições e aflições. O que nos foi prometido, e que veremos daqui a pouco, ao final de nosso estudo, é que nos foi prometido que não passaremos pela ira de Deus. Então, olhe para a Escritura, onde está escrito, mas também nos vangloriamos das tribulações. Por quê? Sabendo. E a palavra a seguir tem uma conotação de experiência. Sabendo que a tribulação produz a resistência, a paciência. Vamos repetir. Provavelmente diríamos, como talvez a maioria das Bíblias, que resistência produz. Essa resistência, essa perseverança para manter, para caminhar na vontade de Deus, apesar do que estamos sofrendo, mas a ordem é diferente dos textos gregos, onde se coloca a palavra resistência antes da palavra produz. Então, sabemos que a tribulação, ele diz, a resistência produz, ou produz a resistência. E a resistência é boa. Por quê? Porque é um processo sobre o qual estamos falando. Ele escreve que não apenas isso, mas veja agora o versículo 4. E a paciência, a experiência. A paciência produz a experiência, e a experiência a esperança. Ou seja, a experiência produz a esperança e a paciência. E a implicação vem do versículo anterior, ou seja, que ela também produz algo, que também tem um resultado, uma consequência. E qual é essa consequência? Muitas Bíblias usam a palavra caráter, mas aqui tem um problema. Literalmente, a palavra usada é de onde se origina a palavra documento em português, que está relacionada ao conceito grego do que seja prova. E o que ele está dizendo é que, enquanto nós suportamos, no meio de, qual é o contexto? De aflições, à medida que suportamos fielmente, consistentemente, caminhando na vontade de Deus, apesar daquilo que estamos experimentando, é por causa disso que nossa fé fica documentada. Em Deus, não.
nos outros. Em outras palavras, ele está falando sobre como essa perseverança nos dá um testemunho. Seguindo o versículo está escrito: mas essa perseverança, esta prova, esta evidência da nossa fé, ela também implica, ela produz o quê? Qual é a palavra que está aqui e que nós já mencionamos há alguns minutos? Ela produz esperança. Agora, essa esperança é vista e também testemunhada. O que eu quero dizer com isso? Escute, quando as pessoas virem você e todo esse testemunho que é tão fundamental em tudo isso, quando elas virem que você está perseverando, suportando a perseguição, sofrendo tribulações, caminhando fielmente com Deus, elas vão pensar: por que essa pessoa consegue? E a razão é que, quando alguém persevera num curso, é porque ela quer chegar a seu objetivo, àquela meta. Ela quer chegar lá. Por quê? Porque ela tem um desejo. Ela está disposta a suportar, a sofrer, a fazer o que for necessário para chegar àquele lugar. E essa ação prova aos outros o quanto são maravilhosos os planos de Deus do futuro. Os planos de seu reino são para seu povo. Essa é uma prova. Continue lendo. Paulo diz aqui no versículo 5: e a esperança não é algo que nos faça ficar envergonhados. Por quê? Porque temos essa esperança. Nós conhecemos o caráter de Deus, as promessas de Deus, as bênçãos de Deus. Portanto, não vamos nos envergonhar. Por quê? E o que estamos vivenciando? Estamos experimentando o amor de Deus. E este amor de Deus está derramado em nossos corações. Por meio de quem? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós podemos ver o Espírito Santo, e sempre que há uma referência ao Espírito Santo, nós aprendemos isso em Isaías capítulo 59, começando no versículo 20 e 21. É uma passagem muito conhecida. A propósito, esta passagem é lida todos os dias na sinagoga, no serviço litúrgico. E essa passagem é que o Messias é um redentor, o Redentor. Ele vai nos redimir e, como consequência dessa redenção, haverá um relacionamento de aliança eterna com Deus. Encontramos isso em Isaías, que a evidência dessa aliança eterna é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus vai se mover em nossa vida. E ele será a base de tudo que é bom, de tudo que é divino, tudo que é justo. Tudo que agrada a Deus em nossa vida vem como consequência da obra do Espírito Santo na vida do crente. Agora, versículo 6. Pois o Messias, estando nós ainda fracos. Então, o Messias, apesar de ainda estarmos fracos, ou seja, nós não estamos fortes na fé, nós não estávamos sendo exemplos de pessoas com quem Deus estaria muito satisfeito. Então, repetindo, pois o Messias, estando nós ainda fracos. O que acontece? A seu tempo, de acordo com o tempo, e esta foi, claro, um tempo que Deus determinou, e em prol dos ímpios. Esses são você e eu. Vamos entender, então nós estávamos fracos espiritualmente, sendo inaceitáveis. Essa é outra maneira de compreender. Quando nós ainda estávamos naquela condição, não era nada louvável em nossa vida. Não havia retidão, mas ao contrário, impiedade. E Paulo diz, quando nós ainda estávamos nessa condição, o que acontece? No tempo de Deus, ele fez uma coisa. Esse tempo é visto e revelado pelos profetas. O Messias veio na hora certa, num determinado momento, de acordo com a profecia, quando ele fez uma coisa que foi, pelos ímpios ele morreu. Versículo 7, Paulo diz, dificilmente. Aqui ele fala de algo, esta palavra significa algo que é muito raro, não é frequente, não é comum. Ele diz, dificilmente, por um justo haverá alguém que morra. Depois ele diz, embora pelo homem, bom talvez alguém tenha coragem de morrer. O que ele quis dizer é que se alguém for realmente bom, talvez alguém estaria disposto a dar a sua vida por essa pessoa.
a viver o sacrifício. Mas ele diz que isso é raro. Mas também é exatamente o que veremos que foi o que o Messias fez por você e por mim. Agora, no versículo 8, ele diz: mas Deus demonstrou seu amor por nós. Agora, deixe-me sair pela tangente e dizer isso. Nós, como crentes, somos chamados a seguir esse exemplo, que é para demonstrar o nosso amor pelos outros. Embora muitos cristãos não saibam, a Torá nos ensina todos esses mandamentos, os 613 mandamentos que estão nos primeiros 5 livros da Bíblia. Esses mandamentos nos ensinam como amar, como demonstrar amor. E é por isso que lemos no versículo 8. Mas Deus demonstrou seu amor porque, sendo nós ainda pecadores, o Messias, por nós, morreu. Fiz uma tradução desse versículo praticamente de forma literal. Por quê? Porque essas palavras explicam exatamente o Evangelho. Quais são as boas novas que Deus colocou neste mundo e que o Messias, seu Filho unigênito, as cumpriu para nós. Então, olhe novamente. Porque Deus, e é o Deus, o único Deus, Ele demonstrou seu amor por nós que, mesmo sendo ainda pecadores, ou seja, somos você e eu, nós, sendo ainda pecadores, o Messias por nós, Ele morreu. Versículo 9. Logo, muito mais. É aqui que fica realmente glorioso para entendermos. Paulo diz, logo, muito mais agora, tendo sido justificados. E o termo justificados poderia ser entendido como sendo justos. Agora, como? Tendo sido justificados agora pelo seu sangue. Então, você e eu, Ele nos justificou. Fomos justificados. Como? Pelo seu sangue. E cada vez que o termo sangue aparece na Escritura, devemos estar pensando sobre o que já falamos antes, que o termo sangue tem a ver com redenção. Então, é por meio da morte que se pode experimentar a redenção. E essa morte foi o Santo Filho de Deus, que morreu por um povo mais santo ainda. E a quem ele se refere? A você e a mim, a todos que fazem parte da humanidade, que são humildes o suficiente e sábios o suficiente para confessar que nós pecamos, que nós não cumprimos a glória de Deus, que precisamos de uma dependência absoluta da misericórdia de Deus, que precisamos receber a graça de Deus. E como aprendemos no capítulo 4, com base na verdade da Torá, que encontramos no livro de Gênesis, a única maneira que você pode receber e ter acesso à graça de Deus, que justifica, que reconcilia, que salva, que redime, o único caminho é por meio da fé. Isso é o que aprendemos no capítulo 4, sobre a vida de Abraão. Diante disso, olhe novamente ao que Paulo diz. Agora, tendo sido justificados pelo seu sangue. E continuando, diz, também seremos salvos. Que quer dizer que todas essas coisas nós não estamos fazendo, nós estamos recebendo. Está na passiva, nós simplesmente recebemos pela fé. A fé é a causa. E quando temos fé no que o Messias fez, na sua obra, pela qual ele derramou seu sangue, entendemos que esse derramamento de sangue redime e traz a justificação. Essa mesma palavra pode ser entendida de forma bem precisa por ser justificados aos olhos de Deus. Continuando, o versículo 8 diz, tendo sido salvos por meio dele, por meio de sua obra. Do que? Eis aqui, da ira, pois diz respeito à ira de Deus. Vejam, esta escritura deixa muito claro que não estamos a salvo de tribulações. Nós não estamos salvos do sofrimento na terra, da perseguição dos inimigos. Muito pelo contrário, com base no que aprendemos, devemos ser pessoas que se orgulham disso, que louvam a Deus, que exultam do nosso sofrimento, por sermos perseguidos por nossa fé.
Como está escrito na Escritura, considere tudo motivo de grande alegria quando você sofrer pela justiça. Então, nós somos chamados. No outro local da Escritura está escrito que Paulo escreveu a Timóteo, dizendo, sabe, é por esse sofrimento que Deus nos deu a graça, não apenas a graça que salva, mas a graça que nos impulsiona na vontade de Deus que, como já falamos, nos faz suportar. Assim, nós somos apenas. A promessa que temos é que fomos salvos por meio dele e de sua obra no madeiro, que fomos salvos da ira. Versículo 10. E Paulo continua a dizer, porque se, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte, a morte de seu filho, muito mais agora. Ele vai nos contar uma verdade maravilhosa, dizendo, já que, sendo inimigos de Deus, nos reconciliamos com ele pela sua morte, a morte de seu filho, muito mais agora, tendo sido reconciliados. Ele diz, sim, nós fomos reconciliados, ou seja, ele fala daquele relacionamento e continua, também seremos salvos pela sua vida. Agora, do que ele está falando? Você olha para a maioria dos comentaristas, eles vão te dizer que ser salvo pela sua vida se refere à sua ressurreição. Por isso, a sua morte trouxe reconciliação, mas sua vida, sua ressurreição, essa evidência, traz a salvação nesse sentido. A salvação sobre a qual ele está falando é a vitória de viver em obediência. É por isso que ainda estamos aqui, para demonstrar a nossa salvação. A propósito, a palavra salvação, nós podemos entendê-la em certos contextos como vitória. Assim, nós fomos salvos por Deus por meio da sua graça. Foi a morte de seu filho que nos reconciliou com Deus, Pai. Mas é essa ressurreição que testemunha a vitória. A ressurreição sempre aponta para a vitória. Agora, olhe para nosso último versículo, o versículo 11. E não apenas, ou seja, não apenas essas coisas maravilhosas, mas nós também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Messias Yeshua, pelo qual agora nós alcançamos. Isso é algo com que Ele quer que fiquemos, que alcancemos a reconciliação, repetidas vezes. E esta é a verdade fundamental que fomos reconciliados com Deus. Nós somos seu povo. Ele prometeu que nunca irá nos deixar, nem nos abandonar. Essas são as boas novas do Evangelho. Glória a Deus. Shalom, desde Israel. Praise him. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.